A gente recebe a Edivoneide, psicopedagoga, para ela comentar com a gente, Edivoneide, características de crianças superprotetoras. No início do programa você já deu ali alguns sinais para a gente, que a gente já ficou assim, refletindo bastante, né? Seriam as consequências, não é isso, Rodrigo? Exato, olha, uma criança superprotegida, ela pode ser, você falou da insegurança, né? Medrosa, manhosa. Medrosa, tem medo de novidades, desafios. Esse excesso pode afetar, inclusive, habilidades motoras. E manhosa, acostumada a ser o centro das atenções, torna-se birrenta, não aceita ser contrariada. Esse padrão de comportamento, Rodrigo, de pais superprotetores, estudos comprovam que ele é tão destrutivo quanto a rejeição ou a ausência de cuidados. Então, aqui a gente já dá para ver um pouquinho desse autodestrutivo que vai gerando na criança, no decorrer do tempo, uma criança medrosa, uma criança manhosa, que fica choramingando com tudo. Uma criança que fica exposta a determinadas situações e ela não sabe lidar com esses desafios. Qualquer coisa ela chora, qualquer coisa ela olha para o pai e ela precisa sempre de um limite externo, né, para ajudar ela, sendo que não existe esse limite externo, que seria o pai, que precisa ser o pai, precisa ser a mãe, que é a referência. Então ela se torna uma criança insegura, não tem condições de fazer nada se o pai não estiver por perto. Nossa, que forte. Olha só o que a Edivoneide falou, que a superproteção ela é tão prejudicial como a rejeição. Isso, a ausência de cuidados nessa criança. E a ausência de cuidados. A criança superprotegida ela pode ser insegura, não conhece suas próprias habilidades e por isso sente-se insegura e indecisa. Dependente, não consegue lidar com imprevistos e nem resolver problemas sozinha. Que foi comentado no início do programa, ela está dentro de uma bolha, então ela está condicionada, né, e foi educada no regime da proteção de alguém dar sempre algo para ela. Então ela não vai querer se esforçar para fazer algo. Então ela vai querer sempre que o outro faça. E esse comportamento da criança em casa, ela repete em outros lugares. Por exemplo, na escola, ela vai querer que o professor faça tudo para ela. Porque em casa o pai e a mãe, que é referência para ela tem tudo nas mãos. Só que aí entra a questão da frustração, que na escola os professores não vão fazer tudo para a criança. E a criança entra em crise. A criança começa a chorar, entra com as birras, entra com o desespero, porque ela tem um alto teor de intolerância à frustração. Porque foi dito para ela, com comportamento paterno e materno, que você pode tudo, meu filho. Olha, interessante, né, gente? A criança ela pode se tornar impaciente. Porque os pais a acostumaram a ter tudo o que quer e ser prontamente atendida. Por isso não sabe esperar e mostra-se impaciente. E esse é um comportamento, Rodrigo, que é importante frisar, que tem muitas crianças pequenas, de anos, que ela já começa com essa impaciência. Por quê? Porque desde cedo o pai acostuma a dar tudo nas mãos. Então ela cresce com esse comportamento e às vezes ela chega até a gritar com os pais, a bater nos pais. Ela quer algo, o pai não dá e ela começa a gritar, porque ela foi acostumada antes. Só que tem um certo momento que o pai começa a cair em si, e ele começa a retirar, a diminuir esse comportamento, só que já está estabilizado na criança. Então ele vai dar uma pedalada a mais para diminuir esse processo de superproteção na vida da criança. Mas tem jeito? Tem jeito. Só que é um pouquinho mais difícil, mas tem jeito sim. A personalidade do adulto que foi uma criança superprotegida, porque como você foi falando das características, a gente foi pensando já também em muitos adultos que têm essas características, né? Ele pode se tornar individualista, ter dificuldade de fazer escolhas, uma pessoa egoísta e dificuldade de relacionamento. Isso mesmo. Uma das grandes consequências para uma criança que é altamente superprotegida, ela tem uma dificuldade no relacionamento, ela não consegue se socializar, tanto com algumas crianças quanto com alguns adultos que chegam, ou na escola, ou na casa. Então eles ficam meio que acuados, porque eles estão tão habituados a ficar só na presença paterna e materna, que quando chega uma pessoa diferente, para eles é difícil. Então se não for bem trabalhado na primeira infância, na segunda infância, esse processo com a criança, futuramente ele será um adulto desse jeito, individualista, egoísta, que não sabe dividir, que não sabe se relacionar de forma nenhuma com os demais. E essas características, elas são muito importantes, principalmente a pessoa que está atrás de um emprego. As empresas têm valorizado muito mais do que a competência intelectual, a capacidade de relacionamento, né, Dirce? É verdade. E nós que somos pais, principalmente, né? Eu ouvindo a Edivoneide, desculpa, né? Porque tem Edcleide aqui na nossa equipe, Edivoneide, eu acabo misturando tudo. Mas a Edivoneide falando, eu fiquei pensando, né? Na minha casa, nas minhas filhas, porque a gente ama tanto, não é? Esse amor de mãe, de pai,
é uma coisa assim tão grande dentro da gente. Às vezes, ô Divoneide, a gente não tem muita noção dessa superproteção, não é? Então, assim, qual que é o limite dessa superproteção e até onde, né, eu devo proteger o meu filho? Porque às vezes a gente confunde, né? A gente acha que está protegendo, mas não é mais proteção. Isso mesmo, Dicilene. Então, é preciso ficar bem claro que há uma diferença entre a proteção e a superproteção. E a gente precisa conhecer um pouquinho para entender melhor esse contexto. Existe um termo chamado de maternagem, bem definido por alguns estudiosos no assunto, que eles falam que essa maternagem, essa presença materna da mãe, o cuidado, o zelo, o suporte, o apoio, é super saudável, que é a proteção. Porém, a partir do momento que entra os exageros, o algo a mais, fora do padrão, é a superproteção. Quando chega nesse patamar, os pais começam a contemplar, não a longo prazo, mas a curto prazo, crianças, né, uma geração de crianças inseguras, imaturas, individualistas, como comentamos há pouco tempo. Então, eu sei que a maioria dos pais, eles não querem, Dicilene, que aconteça nada de mal com seus filhos. Isso é normal, isso é instinto materno, isso é instinto paterno. Só que, assim, eles acabam fazendo por o filho aquilo que o filho está apto para fazer, de acordo com a sua faixa etária. Então, o que precisamos fazer? Limitar essa superproteção. Tá. Então, buscar o bom senso para evitar esses exageros. Você precisa, pai, você que é superprotetor, fazer todo um processo de defender, de proteger o seu filho daquilo que é altamente estressante e perigoso. E aquilo que é frustração, você não pode impedir que o seu filho passe por essas frustrações, porque essas pequenas frustrações, elas contribuirão no processo de desenvolvimento do seu filho. Agora, como que eu consigo identificar? Tá bom, você já me deu algumas pistas, Sim. mas assim, no dia a dia, né? Estou muito interessada neste assunto, porque é justamente isso, porque a gente vai vivendo, né? A gente até falou ainda há pouco aqui, de tudo que a gente vai chegando aos nossos ouvidos, de coisas que vão acontecendo, né? Com as crianças, com os nossos adolescentes, enfim. E a tendência é essa mesmo, proteger, não é? Mas como que eu posso identificar isso no meu dia a dia? Não, isso aqui é superproteção, isso aqui é proteção. Como que eu consigo visualizar isso? Não tem uma postura específica que identifique esses pais superprotetores, mas há um padrão de comportamento. Ótimo. Geralmente, os pais que são superprotetores, eles não deixam a criança andar sozinha, ir na casa de um coleguinha sem a presença dos pais, não deixa dormir de forma nenhuma na casa de outra pessoa, mesmo que essa outra pessoa seja um parente próximo. Então, o pai fica meio que neurótico, acha que vai acontecer algo de grave a qualquer momento com os filhos. Então, para o pai superprotetor, sinônimo de segurança para esse pai é que o filho esteja sempre dentro de casa. Ele só vai estar seguro dentro de casa. Agora, isso também, né, não vai invalidar aquelas ações dos pais, de conferir com quem vai, Sim. onde está. Isso é importante. Isso é a proteção, isso precisa ser Isso é feito. proteção. Isso é proteção. Agora, ficar com essa neurose, você não vai porque você pode acontecer tal coisa, tal criança, você não pode brincar com esta criança, porque esta criança, então o pai já vai criando alguns fantasmas dentro de si. Então ele já está exagerando, ele está entrando no perfil do pai superprotetor. Agora, a gente percebe também que a sociedade mudou muito, né, com o passar dos tempos, enfim. E acaba, né, os pais se ausentando muito de casa, não é? Por causa dos trabalhos, do dia a dia, enfim. Essa ausência, talvez, não pode gerar também essa superproteção, porque o pai é ausente, a mãe é ausente e ela quer, de alguma forma, demonstrar, né, que ama e que cuida e, de repente, transformar. Isso pode acontecer? Pode sim. Muitas vezes acontece essa questão da compensação. Por ele não estar com o filho, o momento que ele está, ele quer dar tudo que a criança quer. Então, aí ele pode estar exagerando naquilo que é a própria proteção natural. Tá. Pode acontecer sim. E as consequências a gente vai ver no futuro, que é o que a gente demonstrou daqui a pouco, antes, né, no plasma aqui, a gente mostrou algumas das consequências que a minha superproteção pode fazer com o meu filho. Além dessas que eu falei, Dicilene, eu quero trazer uma que é super interessante. Tem crianças que elas ficam paralisadas em meio a novos aprendizados. É bem interessante que você pode pensar assim, nossa, uma superproteção pode gerar tudo isso, Edivoneide? Pode sim. Então, tem um termo chamado de aprisionamento de inteligência, que a criança ela não consegue aprender algo novo, porque ela foi tão condicionada a ter sempre tudo nas mãos, que quando vem um aprendizado novo, principalmente o aprendizado em sala de aula, a criança não tem vontade, então precisa entrar com um processo de estimulação com a própria criança para que ela
vá, para que ela chegue àquilo que é o objetivo dado em sala pelos professores. Não tem noção, a gente não tem muita noção dessa proteção não, viu, Rodrigo? O assunto é bem sério disso e está despertando muito interesse dos internautas em casa. Tem uma participação da Elisandra Alves, ela é de São José dos Campos, e ela disse o seguinte: eu estava pensando nesse assunto ontem, e eu resumo assim: a superproteção expõe os filhos aos riscos. Foi criada com tanta proteção que pensava muito em ir embora de casa, até mesmo fora do país. Graças a Deus, nenhum mal me aconteceu. Nos dias de hoje, sei que se eu fizer desse modo com meus filhos, os riscos lá fora serão ainda mais agressivos a eles, pois não estão preparados. Pais devem preparar e motivar seus filhos, além de protegê-los. E tem uma outra participação, que eu não vou citar o nome do casal, para não expor a situação. Mas é o seguinte, eles têm uma filha de 6 anos, e a mãe é muito severa, diz assim, grita e xinga, isso gera um conflito, e a menina é mais apegada ao pai. A mãe faz isso por amor, só que exagera essa severidade. O que eles devem fazer? O comportamento exagerado da esposa e a proteção do pai, isso causa danos? Causa sim, Rodrigo. Então, o primeiro casal precisa fazer todo esse processo de conversar entre eles. E os dois entrarem num consenso quanto à educação do filho. Porque não adianta um casal mais 2 linhas de educação dentro da própria casa. Vai confundir primeiramente a criança e vai gerar conflitos futuros entre o próprio casal na vida conjugal. Então precisa ter um diálogo, um consenso, qual linha você vai educar. Porque muitas vezes, alguns pais eles educam os filhos no regime da superproteção porque também eles têm um histórico de superproteção. Ou então aquela criança, o nascimento dela foi um nascimento de risco. O pai teve tanto medo, a mãe, de perder aquele filho, que quando nasce, ele quer se super proteger. Então, precisa estar atento e entrar no consenso em relação à educação dos filhos. Joia, obrigado. A gente tem a participação, Gislene, da nossa internauta que sugeriu o tema desse programa, a superproteção, que é a Amanda Gonçalves, ela é lá de Fortaleza, e ela vai contar para a gente um pouco da sua história em relação à superproteção. A Amanda escreveu para o nosso programa, partilhando as consequências que repercutiam em sua vida e como superou essa situação. Olha que bom. Hoje ela é psicomotrista e ajuda pais e crianças que passam pela mesma situação que ela passou um dia. Bom dia, eu sou a Amanda, sou de Fortaleza, no Ceará, e resolvi mandar uma sugestão de pauta para o programa sobre superproteção, porque bate muito com a minha história de vida e acabou batendo também um pouco com a minha história profissional, né? A minha mãe, assim, contextualizando um pouco a minha história, minha mãe engravidou de mim sem ter planejado, foi meio acidental, e aí meu pai se separou dela ainda praticamente durante a gravidez, mas saiu mesmo de casa quando eu tinha 1 mês de vida. Vim morar com a minha mãe na casa dos meus avós. E aí fui criada muito pelos meus avós e pela minha mãe. A minha avó principalmente pegou muito esse lado do cuidado mesmo materno e tal. E na infância, por exemplo, era muito cuidado para não pegar doença. Se eu gripava, não podia pisar no chão. E, na verdade, assim, meus primos nem tinham esses cuidados todos e eu acabava adoecendo mais do que eles, porque acabava não criando muita resistência, muita imunidade, né? Então, essa parte da infância também, assim, não participava de algumas atividades da escola. Aqui em Fortaleza é quente, então tinha banho de mangueira, né, e tal, e eu nunca participava porque era um medo constante, a Amanda vai gripar, a Amanda vai... Mas, assim, o marco mesmo em que eu comecei a sentir os efeitos da superproteção foi quando eu fiz 13 anos, porque eu ainda era muito criança, né, em termos emocionais, e as minhas amigas do colégio começaram a ter outros interesses, a pensar já em paquerinhas, em namoradinhos e tal, e eu nem imaginava essa situação, assim, né? Não era criança, queria brincar de boneca, queria continuar brincando. E aí eu acabei, assim, foi uma época em que as minhas amigas se distanciaram, porque passaram a ter outros interesses, e eu fiquei meio só, né? Me sentindo meio só, meio... E
E nessa época, assim, já existia uma baixa autoestima, eu já sentia que a minha autoestima era baixa. Então eu sempre foquei muito nos estudos, para compensar essa parte social que estava ficando mais prejudicada, né? E aí era uma coisa assim interessante, porque intelectualmente eu avançava, né, ganhava prêmio, era aquelas alunas de ganhar bolsa de estudos e tal, mas emocionalmente ainda era aquém da minha idade cronológica, vamos dizer assim, né? Isso é uma coisa bem delicada, mas hoje em dia eu costumo dizer para as pessoas que essa parte assim de mamadeira, de usar fralda à noite por não conseguir conter a urina, foi até os 14 anos, né? Porque a minha avó tinha dificuldade de deixar o bebê dela crescer, né? Já um bebezão de 14 anos. E tinha uma certa dificuldade de deixar o bebê dela crescer. Quando eu entrei na faculdade, eu resolvi fazer psicologia, voltada para trabalhar com criança, assim, acho que até inconscientemente como uma forma de ajudar, né, outras crianças, outros pais também, né, tentar ajudar. E aí, assim, quando eu entrei num contexto de universidade, que é um ambiente livre, em que você realmente começa a entrar na vida adulta, aí a coisa pesou para mim mais do que eu achava que dava conta. Mas, assim, desde lá comecei a fazer um acompanhamento psicológico, né? E que continua até hoje, porque, assim, hoje em dia eu tenho 30 anos, mas, assim, eu não acho que eu tenha ainda a experiência de uma pessoa que realmente viveu os 30 anos de vida. Eu descobri que eu aprendia, que eu sabia atravessar uma rua com uns 25 anos, mais ou menos, que foi a primeira vez em que eu me vi. Eu fui estudar um mês fora, na Europa, e me vi podendo atravessar uma rua sozinha, assim, com toda a liberdade. Cada passo que eu dou além é muito bom ver que eu sou capaz, né? Que apesar de tudo, eu tenho esse aprendizado. E peço, assim, que até os profissionais, assim, professores e tal, que costumam muito colocar a culpa nos pais, pensem também um pouco nessa questão, que é também uma insegurança dos pais. Eles não estão fazendo porque eles querem, né? Então, precisa ter um acompanhamento muito compreensivo também desses pais, né? É o que eu tenho feito na minha vida profissional hoje em dia, e é o que eu acho que a gente tem que entender, que a sociedade tem que entender também. Então, eu queria deixar um abraço para todo mundo aí no estúdio e agradecer realmente a oportunidade. Pois é, a gente acompanhou então a história da Amanda. Obrigada pela sua participação, obrigada por nos dar essa chance de reflexão. Enquanto a gente ia escutando a história aqui, a Edivoneide ia pontualizando algumas coisas aqui com a gente, né? Porque eu dizia assim para ela, o pai não tem essa noção. É claro que se ele tivesse, jamais faria isso, né? A gente viu na história dela que ela ficou aí com mamadeira e fralda até os 14 anos. Ela mesmo disse, ela era o bebezão da família. Porque o pai tem medo que a criança cresce, medo de sei lá, e aí acaba protegendo tanto que leva em sérias consequências a criança, não é? Então, mas o que é legal a gente fazer essa reflexão, e a gente agradece demais, né, essa participação da Amanda aqui. Que história linda, depois ver toda a evolução. Que ela conseguiu perceber, né, Rodrigo? Volta por cima que ela conseguiu dar e hoje ajudar outras pessoas a não cometer o mesmo erro. E é interessante por isso, porque o que mais fica forte para mim de todo o testemunhal da Amanda é justamente isso, que o pai não tem noção do que está fazendo. Eu até dizia aqui para a Edivoneide que eu também tive uma doença séria aos 5 anos. A minha mãe, ela ficou tão preocupada comigo depois, que eu tive uma séria complicação, quase morri, enfim. Minha mãe também teve isso, né? E é interessante que repetiu na minha história, né? Minha filha também teve a mesma situação, quase morreu, enfim. Mas eu também fiz a leitura e disse, olha, isso não dá para fazer, isso não dá para, né? Então, assim, é incrível, né? Que os pais não percebem, não é? Fazem achando que é proteção, não é isso? Isso mesmo, e acaba gerando um sentimento de incapacidade, e a criança, o adolescente, ele se sente inútil.
não é consciente dos pais esse comportamento, mas acaba repercutindo diretamente na vida da própria criança, de Silene. Ela é a Juliana de Brasília, disse o seguinte: sou super protetora, por amor, e tenho medo de errar. Sinto insegurança e medo da minha filha de 5 anos. Meu pai disse que preciso mostrar a realidade para ela. Mostro aos poucos os exemplos que vejo na rua. Como posso fazer isso sem afetá-la? Que bom que você já diagnosticou, detectou que você é superprotetora consciente. Então, uma vez que já está consciente, você precisa fazer todo o processo também de apenas proteger sua filha, né? Proteger o filho que Deus te deu nesse tempo. Porque se você ficar só nesse processo de pensar no hoje, você não está preparando o seu filho para o futuro. E os pais precisam estar conscientes que as crianças não estarão com elas só no hoje, mas futuramente as crianças farão todo aquele processo de um dia casar, de sair de casa, de não estar com os pais e conviver com várias outras pessoas. Se você superprotege, você não está preparando o seu filho bem. Então, faça esse processo de buscar o bom senso sem os exageros. Joia, temos outra pergunta da Lúcia, ela é de Minas Gerais. Tem uma filha de 19 anos com essas características. O que eu posso fazer agora? Se essa filha de 19 anos ela tem essa característica, é sinal que na infância ela foi educada no regime da superproteção. Nunca é tarde para recomeçar. Então, eu peço que você faça todo um processo também de, aos poucos, ir diminuindo essa superproteção. Deixar a criança, o adolescente, né, já tem 19 anos, mais livre. Deixa ele fazer algumas coisas sem a sua presença, deixa ele ser livre. Que a liberdade é inerente ao ser humano. Todos nós precisamos nos sentir livres. Então, se a sua filha com 19 anos não consegue fazer algo sem a autorização, sem o olhar, sem a aprovação da mãe e do pai, então, com certeza, ela não é uma adolescente livre. Então, claro que ela precisa sempre avisar onde vai, conversar, confiar em você, que é diferente do superproteger. Então, recomece, retome. Joia. Pois é, gente, são dúvidas que vão surgindo mesmo, né? Como diz o Rodrigo no início aqui do programa, o filho não vem com um manual de instruções, né? A gente vai aprendendo com a vida, não é? E a gente vai caminhando para ajudá-lo, né? Então, é bem interessante isso. A gente precisa saber os passos que vamos dando, né? Não para ficar muito atrás e nem para ir muito à frente, mas caminhar do lado. E isso é uma oficina da vida, não é? Mas, Edivoneide, a gente percebe aí que quem sofreu, né, essa superproteção, ela tem de trazer também essa superproteção para os filhos, não é isso? Existem 2 linhas de Silene. Tem pais que, quando criança, foram pais superprotetores, ou melhor dizendo, esses pais, quando criança, eles foram superprotegidos pelos seus pais. Então, eles, quando crescerem, quando se tornarem adultos, eles têm 2 linhas. Eles podem ou se tornar um pai superprotetor ou não. Deixa eu exemplificar para você. Você já relatou que você teve um processo assim em relação à sua família. E você teve um sentimento de que você não poderia fazer nada sem a presença da mãe. Então, o que gera... Não consegue separar. Não consegue. Então, o que gera no coração dessa criança e que, porventura, irá acontecer quando ele se tornar um adulto, é um sentimento de incapacidade. Eu não consigo fazer nada, não me deixam fazer nada. E a criança, ela vive isso, só que ela não tem ainda noção, porque ela é uma criança. Só que quando ela se torna um adulto, ela está com a consciência formada, está desenvolvida. Então, ela vai sentir os malefícios da superproteção dos pais. Então, quando ela casa, ela pode dizer assim: eu não quero isso para os meus filhos. Eu sei dos sentimentos, das incapacidades que foram geradas dentro de mim, das angústias que eu vivi. Eu não vivia, eu vegetava. Tem adultos que até usam essa expressão: eu não vivia, eu vegetava. Eu não quero isso para os meus filhos. E tem a outra linha. Tem aqueles pais que, mesmo quando criança, sendo super protegido pelos seus pais, quando eles se casam, eles repetem o mesmo comportamento. Então, tem essas 2 linhas. Os que repetem o mesmo comportamento e aqueles que já identificaram os malefícios da superproteção, eles dizem: jamais eu quero isso para os meus filhos. Eu tenho uma pergunta aqui também relacionada aos adultos. É uma pessoa que ela fala que o irmão dela tem essas características, vive essa consequência da superproteção da mãe. Claro, que ele não percebe até hoje isso, por mais que eles tentem conversar. Ela é a irmã dele, ela tenta conversar. No caso dele, isso é por fatores da juventude da mãe. Enfim, pergunto: como posso ajudar meu irmão, pois no caso dele, ele tem imensa dificuldade de conversar? Ajuda profissional não se cogita para que não se sinta ainda mais complexado. Então, o que eu iria indicar era uma ajuda profissional, só que ele não é aberto ao diálogo, não é aberto à ajuda profissional. Então, fica difícil, Rodrigo.
né? Precisaria desse processo de uma ajuda profissional, desse diálogo, desse processo também com a mãe, junto com o filho, para estar voltando àquele tempo perdido, porque senão ele vai continuar repetindo o mesmo comportamento que foi o que ele aprendeu, foi o tempo que ele foi condicionado. A gente tem uma pergunta aqui de internauta, da Tabata de Resende, no Rio, e ela diz o seguinte: tenho um filho de 1 ano e 5 meses e estou recebendo reclamação que ele está batendo e gritando com as crianças. Tem criança pequena que já tem essa reação. Não sei o que fazer, tento dar uma educação severa, mas acho que estou errando muito. Não sei se por ele ficar o dia inteiro na escolinha. O que fazer? Então, Rodrigo, uma criança com 1 ano e 5 meses, ela está desenvolvendo ainda algumas habilidades. Então, a criança está na fase oral, que até os 2 anos a criança se encontra na fase oral. Então, eles acabam mordendo. Tem aqueles que acabam observando aquilo que está ao seu redor. E eles acabam repetindo o mesmo comportamento, de bater, de gritar. Não é que a criança seja a mais danadinha da sala, está procurando confusão. É uma fase que ela está vivendo. Mas o pai em casa precisa fazer esse processo, mesmo ela com 1 ano e 5 meses. Filho, não pode. Ensina a ele a dar carinho. Quando ele bater, quando ele gritar com você, não grita com ele, mas faz um carinho, dá um abraço e fala: a mamãe ama você. Não precisa fazer isso, meu filho. Então, você vai fazer um processo de reeducar o seu filho, porque ele está nessa fase de morder mesmo, de gritar, de bater, que é a fase das birras. Então, é algo natural dentro do processo maturacional da criança, que muitas passam e outras não. Mas precisa ter a intervenção do adulto, que nós chamamos de limite externo. Ô, Divoneide, você falando, antes de fazer a pergunta da Junara, eu lembrei de um caso que o Brasil todo tem acompanhado, que é o caso do Bernardo. Que a gente viu vídeos na internet daquela relação dele com o pai, em que era uma relação que parecia agressiva, em que no momento que ele estava agitado, o pai provocava. E você veio dar essa orientação do carinho. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco mais como, nesses momentos de agressão do filho, de agitação do pai, como que o pai pode demonstrar esse amor e ajudar a criança nesse momento. Uma criança, ela não é diferente de um adulto. A diferença é que ela não tem a personalidade totalmente formada e o adulto tem. Se você pegar um adulto que está totalmente irritado e estressado, no fator de estresse, e eu começar a agitá-lo e estressá-lo mais, ele vai explodir. Com certeza. A criança também vive esse mesmo processo. Se ela está já agitada, com alguns fatores que contribuíram para aquela irritação, e eu continuo cada vez mais incitando esse estresse, a criança vai explodir, ela vai deixar vir para fora o pior dela. Então, precisa se equilibrar e acalmar a criança. Esse é o intuito do pai. Precisa acalmar a criança. Que bom, obrigado pela sua explicação. E tem a participação da Junara Aparecida Edili, em São Paulo. Até que ponto devo liberar meus filhos para brincar na casa dos amigos? É negativo eu querer que eles fiquem mais em casa? Tenho medo de que aconteça algo com eles quando não estou por perto. Eu sou a favor, Rodrigo, que você vai observando todo o processo, né, todo o parâmetro do desenvolvimento da criança. Você não vai deixar uma criança de 2 anos estar jogada aí pelos lugares, em todas as casas. Você pode levar ela aos poucos. Se é um parente, alguém tão conhecido seu, deixa ficar um pouquinho para conviver e socializar com as outras crianças. Mas a criança tem 3, tem 4, deixa ela dormir na casa da pessoa, se você tem confiança na pessoa, se é uma pessoa de sua confiança. Então, vai soltando aos poucos essa criança para que ela vá desenvolvendo autonomia. Porque a partir do momento que eu superprotejo a criança, eu estou podando nela o direito da capacidade dela desenvolver essa capacidade, desenvolver as habilidades e competências. E estou também impedindo que ela desenvolva a própria autonomia com essas coisas pequenas, sem deixar a criança ser livre. Quanta explicação boa para a gente que é pai, né? Nossa, é um dia de reflexões, né? Para você se observar, ver o que é proteção, o que é superproteção. Acho que vale muito a pena a gente dar uma paradinha para observar. Porque eu insisto naquilo que eu falei o tempo todo aqui, em momento nenhum a gente quer prejudicar, a gente só quer amar. Mas muitas vezes a gente não tem consciência disso. E eu até fiquei pensando, enquanto a gente conversava, que muitas coisas em nós podem vir da nossa infância, de superproteção, que você não sabe de onde provém, mas pode vir daí. Da importância também da oração, da cura interior, né, para essa criança, ou quem sabe para você mesma, né, para identificando aquilo que te causou mal, mas que pode ser curado hoje. Isso é muito importante. A gente viu participações aí de mães com filho de 19 anos, enfim. Ainda há tempo para tudo, né? Enquanto estivermos por aqui, Deus está fazendo no nosso coração também. A gente não pode perder essa expectativa, né? De um Deus que cura, de um Deus que sara, enfim.